Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar essa leitura aqui maravilhosa, seguindo o plano de Deus, de Kent Ricker. Nós continuamos aqui no segundo capítulo. Deus quer que sejamos dóceis. A palavra submeter-se significa simplesmente ceder uns aos outros. Às vezes, do ponto de vista carnal, isso é difícil. Mas se você tiver a plenitude do Espírito e mantiver o fulgor, será fácil, porque um espírito fervoroso torna mais fácil manter a carne debaixo do domínio do seu espírito. É essa a vontade de Deus para a sua vida. E à medida que mantiver sua carne em sujeição ao seu espírito, a vontade e orientação específicas de Deus para a sua vida ficarão cada vez mais claras para você. Alguns cristãos deixam de se submeter uns aos outros e facilmente se ofendem. Alguns crentes, por exemplo, ficam ofendidos com aquilo que o pastor prega ou ensina da palavra. Algumas pessoas ficam tão ofendidas que saem da igreja, mas precisamos submeter-nos uns aos outros e precisamos submeter-nos à palavra. Precisamos manter uma atitude dócil de quem pode ser ensinado. A humanidade é uma marca da vida cheia do Espírito. E sem humildade e um espírito dócil, você se prejudicará espiritualmente ao ponto de não cumprir o plano de Deus para a sua vida. Faz mais de 55 anos que estou no ministério e fico atônito ao ver quantos cristãos que falam em línguas não são dóceis. Jactam-se do fato de falar em línguas e estou contente que chegaram a ter essa experiência, mas um número grande demais deles parou na porta de entrada, por assim dizer, ao invés de passarem por ela e andarem com Deus. Talvez não concordemos uns com os outros quanto a cada aspecto mínimo da Bíblia, mas podemos mesmo manter uma atitude certa, um espírito correto uns para com os outros e submeter-nos uns aos outros. Fica claro, porém, que quando as pessoas se desviam para falsas doutrinas, precisamos tomar uma posição firme em favor da verdade. Mas isso numa atitude de amor. Não devemos, no entanto, discutir por causa de questões secundárias, tais como: é pecado beber soda limonada? Esse talvez pareça um exemplo exagerado, mas há quem tenha perguntado isso. Perguntas desse tipo fazem as pessoas saírem pela tangente quanto à doutrina. Não afetam, pois, no mínimo, a salvação da pessoa. Já falei que manter o fulgor é manter sua vida espiritual. É uma maneira de manter uma vida espiritual forte, cheia do Espírito Santo. É manter a estreita comunhão com Deus mediante a oração. Atos 4, 13, 17, 23 ao 31 fala assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mantendo sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com este homem? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo,
ameacemo-los para que não mais falem neste nome, a quem quer que seja. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes cantaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, e levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto entendemos a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse trecho bíblico refere-se ao mesmo grupo de pessoas que receberam o dom do Espírito Santo em Atos 2 e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concebia que falassem. Atos 2, 4. Mas note em Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Essas pessoas já tinham recebido a plenitude do Espírito Santo em Atos 2, mas Deus queria que continuasse recebendo essa plenitude. Se quiser manter uma vida cheia do Espírito, mantenha um espírito de intrepidez mediante a oração. Além disso, mantenha obediência total à palavra de Deus e ao seu plano para a sua vida. Aquilo que Ele colocou no seu coração para você fazer. Cumprir a vontade de Deus exige obediência e consagração. Você não cumprirá de uma só vez, a totalidade do plano de Deus para a sua vida. Cumprir o plano de Deus para a sua vida é uma viagem de obediência e fidelidade, andando passo a passo à luz daquilo que você sabe que Ele quer que você faça todos os dias. A obediência a Deus e a sua palavra, dia após dia, mesmo das coisas mínimas, o ajudará a manter uma vida cheia do Espírito. Além disso, se você quiser manter uma vida cheia do Espírito, precisará manter uma atitude de consagração a Deus. Se alguma coisa faltar nos círculos carismáticos, hoje a falta de ensino a respeito da consagração e da santificação. Consagrar-se e santificar-se para cumprir a vontade de Deus é um processo perpétuo. Em outras palavras, quando você se consagra para cumprir a vontade de Deus, não é um ato momentâneo sem que nunca mais se pense a respeito. Talvez você nem sempre saiba exatamente, com todos os detalhes específicos, o que o Senhor quer que faça, mas você sempre deve estar disposto a fazer tudo quanto Ele quer que faça e a ir para onde Ele quer que vá. Você não conseguirá seguir o plano de Deus para a sua vida, a não ser que fique disposto a fazer tudo quanto Ele pedir que faça. Em 1941, minha esposa e eu deixamos antes do tempo certo a igreja em Fornesville, que estávamos pastoreando. Em outras palavras, partimos fora da vontade de Deus. Durante 2 anos, fiquei perambulando no ministério itinerante. E então Deus nos mandou de volta a Fornesville para acabarmos a obra espiritual que Ele nos dera para fazer ali. Enquanto ficávamos ali pela segunda vez, terminamos a tarefa que deveríamos ter feito durante o nosso primeiro período ali.
Finalmente veio a hora em que Deus nos mandou sair de lá e ir para o ministério missionário. Posteriormente, no meu ministério, houve um período de tempo durante o qual eu relutava contra a ideia de voltar à igreja de Farnesville. Às vezes, mesmo no meio do inverno mais frio, saía da cama às 3 ou 4 horas da madrugada e orava. Pensava que Deus estava lidando comigo pela terceira vez, querendo que eu voltasse àquela igreja. Não, Deus, eu protestava. Não quero ir para lá pela terceira vez e não há dúvida quanto a isso. Normalmente, quando me deitava na cama à noite, adormecia no momento em que minha cabeça se encostava no travesseiro. Mas durante muitas semanas fiquei a braços com a ideia de voltar a Farnesville e perdi muitas noites de sono pensando no assunto. Finalmente entreguei-me e falei: está bem, Senhor, se tu queres que eu volte a Farnesville, irei. Quando falei assim, ouvi o Senhor tão claramente como se alguém estivesse fisicamente presente no quarto. Ele disse: não quero que você volte a Farnesville, só quero que você esteja disposto a ir. Pensei comigo mesmo: meu Deus, por que fiquei resistindo durante tanto tempo? Quantas horas de oração, de declarações eu passei dizendo a ti que não queria pastorear aquela igreja? Poderia me ter poupado tanta ansiedade de tão somente estivesse disposto a obedecer a Deus desde o início. Em seguida, o Senhor me disse mais uma coisa que foi espantosa para mim. E você também deve prestar a máxima atenção a ela. Deus disse: filho, se você não está disposto a voltar àquela igreja, não poderei usá-la em outras áreas onde estou querendo os seus serviços. Se eu não tivesse chegado a me dispor a voltar àquela igreja em Farnesville, Deus não poderia ter me usado conforme está me usando hoje. Você deve compreender que precisa estar pronto e fazer tudo o que Deus deseja de você. De outra forma, Ele não poderá usá-lo em nada. Às vezes, ao seguir o plano de Deus para a sua vida, você terá que fazer algumas coisas que preferiria não fazer. Mas se você obedecer a Deus, passo a passo, dia após dia, andando na luz da sua palavra e mantendo-se em espírito de oração, obediência e consagração, você se manterá no fulgor do seu espírito e acabará cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Finalizamos aqui essa leitura e amanhã nós vamos continuar novamente. Nós vamos começar o 3º capítulo, consagração ao plano de Deus. Obrigada e fiquem com